Muito boa noite. Começa agora o programa da Câmara Municipal de Santa Gertrudes. As sessões ordinárias já estão em recesso, só voltarão no próximo semestre e nós vamos fazer aquele bate-papo tradicional. Os trabalhos aqui no plenário ainda continuam, a parte de escritórios, os funcionários continuam trabalhando, assim como os vereadores. Hoje, nesse nosso programa, vamos receber William Bento, Almir Guilherme, diretor executivo da Aspacer, e também Sebastião Carvalho e Meire Oliveira, doutores da Unesp, para falar um pouco sobre um tema muito recorrente aqui na Câmara e também com toda a população, que é a poluição em Santa Gertrudes. William, muito boa noite. Gostaria de começar falando com você sobre o problema que tem sido para os vereadores a questão da poluição. Tem sido muito cobrado alguma atitude, alguma ação para que isso seja reduzido, mas nós sabemos que as cerâmicas têm um papel importantíssimo no dia a dia, na economia de Santa Gertrudes. Nós não podemos simplesmente pedir que os trabalhos parem para que se amenize a poluição. Como você vê esse problema hoje em Santa Gertrudes? Boa noite, Gabriel. Boa noite, população que nos assiste. Na verdade, Santa Gertrudes ela tem um título que muito nos alegra, que é a capital nacional do piso cerâmico, que atrai grandes investimentos, atrativos de emprego, é uma referência nacional e mundialmente através das tecnologias que nossas cerâmicas aplicam e se aprimoram a cada dia. E também nós temos um título ruim, negativo, que é a cidade mais poluída do estado de São Paulo, o qual é um tema que não nos agrada, que não nos alegra, mas é um tema que nós temos que debater e buscar soluções, buscar melhorias, não somente o poder público, mas também em parceria com as empresas, com o poder, com a parte industrial da cidade, né? Então, eu vejo dessa forma. Você participou de uma reunião entre a Aspacer e a Unesp sobre o tema. Gostaria que você falasse um pouco sobre essa reunião. No início do ano, alguns vereadores apresentaram algumas propostas, ou na verdade alguns requerimentos de informações que cabiam aos trabalhos que a Aspacer estavam realizando. Da minha parte, eu fiz um requerimento solicitando informações dos aparelhos do ar, de medição de ar, que a Unesp, em parceria com a Aspacer, instalaram no município. Eu gostaria de algumas informações em relação aos resultados, se os resultados estavam diferentes do que medidos dos aparelhos da CETESB. Alguns vereadores apresentaram algumas outras propostas, que nem o vereador Alexandre, o vereador José Luiz, também voltados à questão de meio ambiente, questão de cinturão verde. E essa reunião aconteceu no mês de abril, na Aspacer, juntamente com os integrantes da Aspacer, o pessoal da Unesp também participaram, e foi de grande proveito, foi de grande valia as informações que nós tivemos lá. Então, achei de grande importância que essas informações também fossem propagadas para a população também saber, ter informações do que tem sido feito, do que tem sido trabalhado, a fim de amenizar esses problemas de poluição em Santa Gertrudes. Agora, Almir, eu gostaria de saber de você. Novamente, é de fundamental importância ressaltar o papel que as cerâmicas têm em Santa Gertrudes. Não é o carro-chefe da economia gertrudense. É possível que as cerâmicas continuem crescendo dia a dia, como sempre cresceram nos últimos anos, causando danos mínimos à questão da poluição, entre outros setores que de repente os resíduos podem causar danos. É possível continuar crescendo no mesmo ritmo e conter um pouco esse problema? Bem, boa noite, Gabriel, William, professor Sebastião, professora Meire, a quem nos ouve, o nosso boa noite, e agradecer a oportunidade de a gente estar aqui mais uma vez para levar as informações e comunicar à população de uma forma geral as ações que estão sendo tomadas para tentar mitigar e até conhecer um pouco melhor esse problema, né? A Aspacer vem desde o primeiro estudo que nós fizemos foi em 2011, através de uma empresa de São Paulo, e para tentar identificar os principais emissores de poluição, né? Nós fizemos uma rede de 120 e tantos pontos de medição, né? E tivemos um quadro interessante a respeito dessas emissões. Mas, infelizmente, a CETESB não aceitou essa metodologia, né?
Isso a gente vem tentando, há muito tempo, tentar identificar essas coisas, porque você só pode atacar um problema se você sabe realmente de onde está saindo, né? De onde está acontecendo, o que está causando. E, mais recentemente, a gente teve a ideia, nós temos dentro da nossa casa aqui, da nossa região, do nosso quintal, um centro de conhecimento internacionalmente reconhecido, que é a Unesp, né? E aí fomos em busca da Unesp para tentar nos ajudar nessas questões. Foi quando foi estabelecido esse convênio, essa parceria, e a Unesp se disponibilizou de pronto a nos ajudar nisso aí, e é o que nós estamos desenvolvendo hoje, né? Com relação especificamente à sua pergunta, eu acho que o desenvolvimento sustentável é uma meta em todo o mundo, né? A gente teve, no último evento que nós fizemos a semana passada, na Aspacer, o Congresso da Indústria Cerâmica, e tivemos exemplos muito significativos desse desenvolvimento sustentável. Um caso típico é a Braskem, uma empresa global, né, de petroquímica, e ela consegue desenvolver seus trabalhos na pesquisa de alternativas e continua crescendo. Quer dizer, eu acho que esse crescimento ele é possível, mas dentro dessa nova linha que norteia hoje os empreendimentos de uma forma global, como eu falei. Todo mundo tem que estar focado no desenvolvimento e na sustentabilidade. Em relação aos ceramistas, ao dono de cerâmica ou às pessoas que comandam, você sente uma vontade de resolver esse problema? É uma preocupação constante dentro de quem dirige as cerâmicas? Com certeza. Nós temos, por parte dos empresários associados à Aspacer, todo o apoio para se investir nessa questão e poder determinar, como eu falei, ações efetivas para combate desse problema, né? Mas tem que ser ações efetivas que a gente sabe, olha, nós vamos investir aqui, mas vamos obter o resultado, né? Porque até então a gente teve um plano de ação que foi imposto pela CETESB e que ela ataca vários pontos e que são questionáveis na efetividade dessa contribuição da poluição, né? Eu acho que fundamental é isso que nós estamos fazendo agora. Nós estamos tentando identificar quais são os principais pontos e efetivamente atacá-los para poder minimizar o problema. Doutora Meire, gostaria de saber da senhora, em relação à poluição de partículas, que é o grande problema de Santa Gertrudes, gostaria que, tecnicamente, o que é essa poluição, o que ela pode causar? Ela é diferente de uma poluição comum da cidade, do dia a dia, por exemplo, a poluição que os carros emitem, que outro tipo de indústria emite. Gostaria que, tecnicamente, você me falasse como é essa poluição que nós temos em Santa Gertrudes. Boa noite, William. Boa noite, Gabriel. Boa noite, população. Com relação a esses particulados que a gente tem aqui na região, ele é muito diferente do particulado de uma região, por exemplo, que você não tem uma área exposta tanto para a agricultura como para a mineração. Tá? Então, essas partículas que elas estão no ar, elas são diferentes, então a composição dela vai ser diferente e o resultado que ela vai causar para a saúde humana é muito complicado, porque nós temos aqui boa parte da nossa área, ela é utilizada com a agricultura, cerca de 65% é a área de agricultura. Então, a gente tem uma contribuição muito grande desse material de solo. Então, a razão da nossa pesquisa é identificar esse material, porque a consequência para a saúde humana, ela está diretamente ligada com o tipo do mineral, com o tipo do material particulado que está presente aí. Então, esse estudo, a gente vai identificar esses materiais. A questão das cidades vizinhas. Houve até um estudo, uma matéria que foi vinculada, dizendo que Santa Gertrudes, no estado, estava em primeiro lugar com os maiores problemas de poluição. Depois Cubatão e que Rio Claro estaria no terceiro lugar. Isso é uma consequência da poluição de Santa Gertrudes? Qual é a capacidade dessas partículas de se difundirem? É somente com o vento? É o movimento dos caminhões? Como exatamente ela pode se espalhar e qual a dimensão que isso pode tomar? Na verdade, assim, essas partículas elas podem ir por longas distâncias e elas permanecem por muito tempo no ar.
elas podem ficar cerca de 7 dias até meses em suspensão. Então, o fato de Santa Gertrudes, Rio Claro e as cidades vizinhas sofrerem essa consequência está diretamente ligada com a circulação atmosférica. Nós temos um tipo de circulação que é característica aqui da região. Então, nessa fase do estudo, essa parte do clima ela está sendo bem mais caracterizada para a gente poder entender qual é esse material e qual é a distância que ele é levado aí para a cidade. Então, ou seja, Santa Gertrudes aqui, por que ela acaba estando em primeiro lugar? Porque em todos os períodos do ano a gente tem a circulação de ventos, ela é favorável, ou seja, ela vai passar por Santa Gertrudes. Então, esse material, seja da atividade agrícola, seja da atividade de extração minerária, seja da atividade de passagem dos caminhões pelas estradas não pavimentadas, esse material acaba vindo para a cidade. Ok, doutor Sebastião, gostaria de saber do senhor, primeiro em relação aos dados que saíram, que as medições durante a noite elas seriam menores. Eu gostaria de saber exatamente o porquê isso acontece, porque às vezes nós temos a impressão que seria ao contrário, pela circulação maior de caminhões, o movimento do dia a dia, que as partículas estariam em maior intensidade, vamos dizer assim, durante o dia. O porquê essa medição? Boa noite, Gabriel. Boa noite, William, Almir, doutora Meire. Eu agradeço o convite por estar aqui e parabenizo essa iniciativa da Câmara e gostaria que essa mesa tivesse sido um dia, venha a ser, tem uma outra mesa dessa que seja completada com a presença dos nossos usineiros, por uma razão simples, né? Essa poeira que tem na região aqui é um consórcio, isso já foi dito outras vezes, é um consórcio das atividades agrícolas e com as atividades mineradoras, né, de mineração. 2% apenas a mineração, ela ocupa com pátio de secagem, jazidas, ela ocupa 2% da área da região aqui que tem essa concentração de indústria cerâmica. E a região agrícola, a agricultura, 60%. E os estudos de doutoramento da doutora Meire, quando ela fez seus estudos de doutoramento, já mostrou isso, que a importância do material gerado pela agricultura. Mas, de qualquer forma, então, eu acho importante uma hora os usineiros também sentarem nessa mesa. E esses estudos, eles continuam. Foi um estudo prévio indicando esse caminho que toda essa poluição aérea, esse material particulado no ar, tem sido debitado na conta dos ceramistas. E, na verdade, ele é consorciado. E a gente nem sabe se são realmente... E a gente sabe também, desde há muito tempo, que boa parte desse problema não existiria se as estradas estivessem asfaltadas, essas estradas principais, que é por onde passa cerca de 1.500 caminhões dia, caminhão passando, e vai gerando material cada vez mais fino, cisalhamento. Então, boa parte do problema seria resolvido por aí. E mais, é um problema que tem que ser resolvido, porque essa é uma região que é muito importante, ela é uma região com vocação mineira, vocação para a mineração. O que temos que fazer é buscar um jeito onde a mineração possa conviver sem causar danos de maneira equilibrada. É isso que nós temos que fazer. E é o que está se buscando com essa aproximação. Os ceramistas procuraram a Unesp exatamente para que fizesse uma pesquisa e detectasse e indicasse o caminho para resolver e solucionar esse problema, já que nós estamos vivendo numa região onde aflora minério, e essas reservas de minério são incomensuráveis, são bilhões de toneladas, são centenas de anos, e é muito importante para o país essa região. Então, por isso, eu reclamo da ausência de outros personagens, outros atores aqui nessa mesa. Essa pergunta ela é mais técnica, né? Acho que a Meire
pode retornar a ela, mas o que acontece é que a poeira, ela já começou respondendo, quando ela disse que a poeira, em suspensão, a parte mais fina sobe, e às vezes há uma parte que foge realmente, a poeira fugitiva, se dispersa, vai chegar lá para a África, e uma outra parte que fica por aí e pode ter o mesmo caminho, ou então a umidade faz com que ela retorne e ela desça. Então, o período da manhã, realmente, é esperado esse tipo de comportamento. É a hora do retorno, eles umedecem na atmosfera e começam a descer, então, e retornam, e há uma limpeza da atmosfera nesse processo. É uma coisa natural e importante que acontece. Em relação ainda nesse setor, muito se falou aqui em Santa Gertrudes, é um projeto inclusive do vereador da casa, José Luiz Vieira, a questão do cinturão verde, de se plantar árvores que já seriam, diante de um estudo, comprovadamente elas conseguiriam reter, não sei se essa é a palavra adequada, mas essas partículas. O quanto isso é realidade, o quanto isso é possível e o quanto funcionaria? Gostaria de saber dos dois doutores, por favor. Meire? Na verdade, qualquer ação que for realizada com o intuito de diminuir essa poluição, ela é bem-vinda e seria eficiente, sim. O quão eficiente ela seria, precisaria fazer um estudo para avaliar, tá? Mas porque essas partículas elas são muito finas. Então, a grande maioria dessas partículas elas sobem a grandes altitudes. Então, até complementando o que o professor Sebastião falou e a sua pergunta anterior, elas vão permanecer muito tempo no ar. Então, às vezes, assim, você percebe, hoje está um dia limpo, choveu, então no dia seguinte é para você não ter poluição, é para você ter um ar limpo. E, no entanto, o que acontece? Às vezes nós percebemos que a quantidade de particulado no ar ela não é condizente com a situação anterior, exatamente por conta do formato e do tamanho dessa partícula. Mas esse cinturão verde, assim, ele vai ajudar, sim, a reduzir, com certeza. Almir, o vereador Zé Luiz, entre outros vereadores, comentam muito isso na tribuna, a questão do cinturão verde, e até algumas vezes foi pedido em outros tempos um apoio da Aspacer nesse sentido. Você acha que é possível que a Aspacer, os ceramistas, consigam dar esse apoio para os vereadores? Antes até de terminar, eu ia pedir a palavra, porque nós tivemos realmente, formalmente, essa solicitação da Câmara. E eu quero colocar que a Aspacer já tem esse projeto pronto desde o início do ano, o final do ano passado, eu não me lembro bem agora, com as especificações de mudas a serem plantadas e tal. Só que nós perdemos um pouco de tempo porque a gente não estava encontrando essas mudas na quantidade que estava no projeto. Sim. Até pedi a colaboração do pessoal da própria prefeitura para ver se eles tinham algum fornecedor, enfim, para a gente poder adiantar isso. Mas, enfim, nós estamos com esse projeto pronto. A questão é finalizar essas espécies, né, para a gente ter a quantidade necessária. E, com certeza, nós vamos aproveitar o período das próximas chuvas, agora para o final do ano, para concretizar esse projeto. Ainda falando sobre a Aspacer, aí já na sua visão, uma opinião mais particular, o senhor acha que a Aspacer ainda pode fazer como ações ou para que consiga contribuir, de repente, no futuro para um avanço ainda maior nesse setor? Olha, Gabriel, institucionalmente a Aspacer vem lutando com isso há mais de 10 anos, não é de agora, né? Existem algumas ações que são próprias e pertinentes ao próprio grupo empresarial, à própria instituição. Agora, existem outras ações que cabem a outros órgãos, seja eventualmente a prefeitura, seja o governo do estado, enfim. E aí você já não tem muito mais o que fazer, a não ser esse contato, né, de associação com um órgão público para viabilizar, e o exemplo mais gritante disso aí são o asfaltamento das estradas vicinais. Que eu me lembro, quando eu cheguei na Aspacer, nós tivemos a visita do governador Geraldo Alckmin aqui na época, na sede da Aspacer,
E ele assinou um documento autorizando o asfaltamento de 16 quilômetros na época. E desde então nada aconteceu, né? A gente fica ratificando toda essa solicitação a cada governo, a cada semestre, e a coisa não acontece. A última autoridade do Estado que esteve presente, à época era candidato ao governo, foi o governador João Dória, né? Ele esteve no auditório da Aspacer, nós levamos novamente esse pleito e, ao que tudo indica, isso estará dentro de um programa que ele deve lançar agora em junho, que é um programa de prova e sinais, e que, de acordo com as informações que a gente tem, Santa Gertrudes será a primeira da lista. Então, nós estamos muito ansiosos para que realmente isso aconteça. Eu imagino que nesse mês, conforme foi informado, que seja até julho, mas que a gente tenha efetivamente esse compromisso e essa ação do governo estadual, porque eu acho que já é comprovado pela própria Unesp, né, que uma das principais causas de tudo isso são as estradas vicinais. Então, isso a gente entende que seria uma ação muito efetiva para rebater, né, um certo significado, os níveis de particulado na nossa atmosfera. William, enquanto nem tudo ainda foi feito, o que pode ser feito, o cinturão verde, o asfaltamento, alguns problemas ainda vão continuar acontecendo em relação à população. Muito se fala que acaba sendo um problema de saúde pública, porque os hospitais, principalmente idosos e crianças, acredito que sejam os que mais sentem. Como contornar esse problema? O que fazer para... os hospitais gastando mais, acaba, né, uma demanda de dinheiro maior para que isso seja sanado. Como você vê, como contornar essa situação? Olha, Gabriel, frequentemente eu visito o posto de saúde da cidade, a gente visita várias casas e realmente é um fato que são várias crianças, vários idosos que relatam problemas de saúde, principalmente agora nessa época de seca, nessa época de sem chuvas, né? Já que é algo típico de um tempo mais seco, de uma cidade sem chuvas e ainda mais com essa poluição no ar. Com relação à questão de saúde, aos danos de saúde, eu gostaria de reportar uma pergunta à professora da Unesp com relação a essa questão de poluição, essa questão de partículas no ar, se tem algo comprovado, algo ligado diretamente à questão de doenças, à questão de saúde da população, das pessoas que residem no município, ou mais próximo das áreas de poluição ou das estradas. Na verdade, assim, essa parte com relação à saúde, ela é um complemento que vem aí no nosso estudo, porque a gente precisa fazer a correlação de tudo o que nós estamos fazendo com a questão da saúde pública, porque hoje nós não temos dados sobre qual é a quantidade da população que sofre diretamente com essa poluição, porque não existe um registro. Nós já fomos atrás e não existe esse registro. Só voltando um pouquinho, essa pesquisa, eu estou nessa pesquisa desde 2013. Então, assim, que a gente veio estudando essa questão do particulado. Foi aí que nós percebemos e que nós identificamos que o maior contribuinte com relação à quantidade de particulado presente no ar eram as estradas. Tá? Então, o nosso estudo mostrou que a maior parte do material estava vindo da estrada. Daí a necessidade de continuar esses estudos, e quando a Aspacer nos procurou para fazer a parceria, foi muito bem-vindo, porque possibilitou a compra de equipamentos para ampliar o estudo, né? Porque a ideia é colocar uma rede de monitoramento. Nós vamos monitorar a cidade, em princípio Santa Gertrudes, porque é a cidade que apresenta o maior problema, né? Identificando quais são os pontos que eu tenho a maior quantidade de particulado presente no ar, e aí, através desse estudo, ele vai me permitir gerar ações, um plano de gestão, né? Para poder tentar contornar isso, porque como o professor mesmo Sebastião disse, a região ela tem uma vocação mineira, a gente não pode fugir dessa vocação que a área tem. Sim. Mesmo porque hoje você fechar uma cerâmica, fechar um pátio de secagem, já foi provado, a gente tem estudos que mostram que isso não vai resolver o problema. Tá? Então, a gente precisa desses estudos aí para poder continuar
e fazer esse plano de gestão. Tá? Então, os resultados estão sendo positivos. Tá? Então, a gente acredita que até o final do ano, aí, né, professora, a gente já tenha alguns resultados para poder divulgar essa pesquisa para a população, entender o que está acontecendo na cidade. E agradecendo, né, pela Passer, pelo patrocínio, pela parceria que ela fez com a Unesp, que está possibilitando esse estudo que vai beneficiar todos nós, né, que moramos aqui na região. Doutor, só para completar essa questão das estradas, a questão do asfaltamento, até algumas atitudes, algumas estradas são molhadas, né, para que tentem levantar o mínimo de poeira possível, os caminhões são lavados, a lona por cima do caminhão de transporte. O senhor acha que essas atitudes, com certeza, são importantes, mas mais alguma coisa poderia ser feito para ser melhorado? É um paliativo, né? Com relação à atitude de umectação das estradas, no ano de 2016, eu continuei, terminando o doutorado, continuei a amostragem, o aparelho continuou fazendo a amostragem. E aí eu percebi que foi exatamente no ano que a Passer começou a fazer a umectação, com uma frequência regular, eu tive de redução, só na gravimetria, no peso do filtro, a quantidade de material particulado em 30%. Então, isso mostra que a umectação ela foi eficiente, ela tem sido eficiente. Doutor, na sua opinião, doutor Sebastião, quais outras ações o senhor acha que poderiam ser tomadas? Acho que está desligado. Esse projeto, né, como ele foi concebido, então, primeiro, vamos comprovar agora, cientificamente, para valer, para que não haja nenhuma contestação sobre as fontes de poeiras. Quem são essas fontes? Porque essas fontes de poeira, elas têm um DNA. Esse minério é a ilita, é o mineral dele. A gente pega ele nos equipamentos. É por isso que a gente afirma aqui que boa parte da contribuição que está aí no ar, nos particulados, não é só da cerâmica, são outros tipos de minerais argilosos do solo da agricultura. Então, estamos fazendo isso, houve uma inovação com o apoio da Passer, foi possível, foram instalados alguns sensores que deverão ser ampliados, isso está em teste já há quase um ano e está mostrando um bom, recentemente tivemos assistindo uma demonstração e analisando os resultados. Esses sensores vão permitir a medição, a aferição rapidamente da concentração de poluentes no ar. E mais do que isso, e aí é importante que saibamos qual é a composição química desses poluentes, mas nós estamos trabalhando até então apenas com componentes mineralógicos, de minerais, materiais que têm estrutura cristalina. Numa segunda etapa, que deve começar ainda esse ano, ou no início do ano que vem, a gente deve entrar com os materiais orgânicos também. Ou seja, como é que fica a passagem, o material de gasolina, diesel, combustíveis fósseis, esse tipo de poluente no ar. Também dentro desse convênio é uma preocupação também, foi uma proposta nossa e é também uma preocupação da Passer, então isso está vindo lá. E só após isso, conhecermos o que é que nós estamos respirando, é que é possível, novo vereador, sabermos então o que é um problema para a saúde, que o problema é sério e que existe, ninguém tem dúvida disso e não há como negar, senão não resolvemos isso, né? Mas é só a partir daí que nós vamos ver. E aí, nesse momento, a Unesp pretende, aí vai ser um projeto tão gigantesco que a gente vai envolver a FAPESP e outras universidades, a USP, esse grupo de pessoal da saúde, pessoal da física para modelagem do clima, do modelo climático, como é que é a circulação de ar. Então, todas essas, e com isso, eu acredito que a gente consiga aí resolver e fazer um plano de gestão, essa a ideia no final, para essa região, para resolver, porque não dá para dizer que nós vamos fechar as minerações. Esse é o nosso futuro, não só o nosso futuro, mas é a contribuição dessa geologia que não está aí por acaso, né? Uma geologia fantástica, minério aflorante, não é por acaso que se compete com a China, não tem outro lugar com umas condições como essa. Então, nós temos que usar isso para gerar emprego, melhoria de qualidade de vida para a nossa gente aí. Então, por conta disso,
é que a gente tem que fazer esses estudos e fazer de maneira adequada. William tem uma pergunta também para o Dr. Sebastião. Sim, Dr. Sebastião ou doutora Meire, ambos podem responder. Nós temos no município, até mesmo em Rio Claro, instalados alguns aparelhos de medição do ar instalados pela CETESB, que estão há mais tempo no município, e agora a Unesp também fez a instalação de outros aparelhos em alguns pontos da cidade. Eu gostaria de saber se já é possível aferir alguma diferença de valores, dos valores apurados entre um aparelho, entre o outro, em questão de localização de algum aparelho, se tem alguma diferença dos valores de particulado no ar apurado. Bom, a princípio, a ideia de instalar 3 equipamentos foi exatamente aferir, para ver se o que esse equipamento ele vai estar medindo seria a mesma medição que nós temos da CETESB. Então, nosso equipamento ele passou por uma etapa aí de calibragem, de regulagem, e hoje nós temos exatamente a mesma medição. Então, assim, o que a CETESB mede é exatamente o que esses aparelhos medem. Então, hoje a gente tem confiança nesse equipamento para poder expandir essa nossa rede de monitoramento. Em relação, só para completar essa parte, perdão, dos elementos que são encontrados nas medições, o senhor disse que estão ainda vendo que tipo de partículas que estão no ar. Das que são encontradas, existem níveis seguros para, de repente, para que a quantidade de partículas no ar, ou tem determinados parâmetros que acima de um determinado já se torna perigoso? Isso tem como ter dito isso? Olha, são minerais, são partículas minerais, né, que nós estamos detectando. E esses minerais são constituídos por alumínio, ferro, sódio, potássio, todos os elementos normais, naturais que estão aí no solo, né? E então, se é uma vantagem, mas enfim, relativamente a essas regiões de Cubatão, o que é que dá assim, um certo alívio, uma certa... é que esse material, realmente, boa parte dele, ele está numa dimensão que dificilmente, a gente não... Estamos tentando quantificar qual é os que estão abaixo de 10 milimicra, coisa assim. Mas eles dificilmente fazem o mal, digamos, vai provocar doenças mais graves, como é provocado em outros lugares, na China, desses lugares que vocês fizeram referência, o vereador fez referência no início. Dificilmente isso vai estar acontecendo aqui. Nós estamos analisando minerais por hora, e vai entrar também a outra. Mas dificilmente nós teremos esse tipo de problema, porque eles são mais grosseiros, eles não penetram, não chegam nos alvéolos pulmonar e assim por diante. Agora, vão causar irritação na pele, na garganta, tosse, isso com certeza mas esses problemas mais graves não vai estar ocorrendo, não. Mas essa, digamos assim, essa química fina nós estamos fazendo agora, e mesmo agora fizemos uma parte, a Meire fez uma parte no doutorado dela, levantou, criou, fez as hipóteses lá atrás, né? E agora nós estamos para enviar algumas amostras para o exterior para fazer essas análises químicas, tem que ser feita toda no exterior. Almir, gostaria de completar? Na verdade, só um complemento que a Almir falou, a pergunta do William, né? Para deixar claro, a CETESB hoje em Santa Gertrudes tem 2 equipamentos de monitoramento do ar, né? A Unesp instalou mais 2. Um está na fazenda Itaúna, muito próximo lá da área de mineração, daqui da região de Santa Gertrudes, e outro está na Policlínica, aqui do outro lado da cidade aqui, né? Isso foi feito assim, um motivo mais direto, saber os níveis nesses locais, os níveis de poluição, de quantidade de partícula nesses locais, porque a CETESB tem 2 estações muito próximas uma da outra, coisa de 250 metros, e as medições que ela faz dá números 80% diferentes entre uma e outra, o que a gente acha muito estranho, né? Porque a 250 metros uma da outra não deveria ter essa discrepância de leituras, né? Não que as leituras estejam erradas, mas que existe alguma coisa que influencia numa e não influencia na outra, isso é muito claro.
Então a Unesp, resolveu instalar um pouco mais distante, que foi na Policlínica, como eu falei, e outro ela resolveu instalar mais próximo da mineração, que é da Fazenda Itaúna. No final do ano passado, a gente descobriu um equipamento eletrônico que faz essas medições de uma forma muito mais rápida, né, instantânea praticamente, a cada 10 minutos, gera uma quantidade de dados muito grande. Só que a forma de medição é completamente diferente desses padrões que a CETESB já tem, que a Unesp já tem, e a gente resolveu fazer um projeto piloto disso aqui em Santa Gertrudes. Por quê? Porque é um equipamento relativamente barato, você tem essa leitura instantânea, não é como a CETESB, por exemplo, né, que depende do técnico vir aqui, levantar os dados do filtro, etc. Enfim, a gente teria um painel, um panorama instantâneo do que está acontecendo num determinado lugar. Fizemos esse projeto piloto com 3 instrumentos, porque, como eu falei, eram instrumentos novos, né, medidores recentes, de projeto recente, e a gente queria ter essa confiabilidade. Para tanto, nós pegamos 3 instrumentos, compramos 3 instrumentos, instalamos junto de 2 estações da CETESB e de uma estação de monitoramento da Unesp, que é da Policlínica, para poder fazer essa comparação entre leituras, o que está lendo um e o que está lendo o outro. Por quê? Nesses 6 primeiros meses, que é o prazo de projeto piloto, a gente estaria não só fazendo essa comprovação, mas aproveita também para pegar 2 épocas estratégicas do ano, né? A gente pegou o começo do ano, que é mais chuva, né, uma época mais chuvosa, e agora, a partir de maio, junho, uma época mais seca, para também ter essa variabilidade nessas medidas. E, conforme a doutora Meire adiantou, parece que as coisas estão indo muito bem, né? Os números são muito próximos, são equivalentes, enfim, pode-se traçar uma correlação entre eles, e, em sendo isso mesmo, que isso vai ser finalizado com o relatório da Unesp, a ideia é ampliar essa rede de monitoramento eletrônico, que a gente chama, dentro da cidade de Santa Gertrudes. Porque com essa capilaridade que eventualmente a gente tenha com mais 10 equipamentos, você possa efetivamente ver os locais que mais têm problema com particulado no ar, em suspensão. E, eventualmente, como eu falei já lá no início, você tendo o local certo do problema em si, é mais fácil de você tomar alguma medida e atacar esse problema para poder minimizar de forma consistente esse problema, né? Então, a ideia é finalizar esse primeiro projeto piloto agora, em junho, julho, para então fazer essa expansão dessa rede e ter uma melhor visibilidade de como é que isso acontece, porque esse equipamento, inclusive, ele faz uma modelagem eletrônica em que você consegue acompanhar a movimentação dessa nuvem de partícula durante o dia, durante a noite, para saber qual que é a dinâmica de movimentação desse particulado. Eu gostaria de complementar aqui. Com relação a esses equipamentos que o homem se referiu, esses equipamentos de monitoramento em tempo real, qual a diferença dele para o equipamento que nós instalamos? Porque hoje, o que importa para a Organização Mundial da Saúde? A quantidade de particulado que tem no ar. Tá? Então, se você exceder o limite estabelecido, então a qualidade é estabelecida em bom, ruim, regular ou péssima. O ideal seria que se instalasse equipamentos em todos os pontos, equipamento que coletasse esse material, que permitisse fazer a análise química e mineralógica desse material. Por quê? Porque aí a gente ia ter, de cada um desses pontos, a composição daquela área, facilitando identificar quais são os elementos que estão presentes ali e quais são as fontes que estão contribuindo com essa presença desse material particulado. Esse equipamento, ele tem um custo reduzido, diferente do outro, que já tem um custo em torno de R$200 mil cada equipamento. Então, seria muito difícil para a universidade colocar esse equipamento em todos os pontos. Então, ele vai me mostrar qual é o ponto que eu tenho problema. Então, naquele ponto, vai me permitir instalar um equipamento que eu vou coletar o material ali
E através dessas análises a gente pode identificar quais são as fontes que estão mandando material particulado para aquela região. Então isso eu acho uma coisa importante com relação à utilização desse equipamento. Gabriel e William, vocês dá para ter uma ideia aqui, pela explicação que o Almir deu, da importância que a Aspacer está dando para esse assunto, né? Ele explicou melhor que os professores, precisou ser complementado pela Meire, mas na próxima nem vai precisar. Existem leis nesse sentido que por exemplo, você disse da captação do material para que possa ser analisado. Diante da situação que vive uma cidade como vive a Santa Gertrudes, não existem leis que possam pedir que seja captado, seja obrigatório, de repente, que essas partículas sejam captadas? Olha, eu acho que seria interessante, sim, ter leis nesse sentido, mesmo porque você ia saber qual é a composição e qual é o efeito desse particulado na saúde humana. Sim. Porque cada material particulado, cada um dos elementos presentes ali, ele vai ter uma reação no nosso organismo. Uhum. Então seria interessante sim que fizesse essa... Mas eu acho que para a nossa realidade nesse momento não é... Eu não sei se seria viável, mas que seria interessante no futuro pensar, seria assim. Agora eu queria saber do Almir e do William também. Santa Gertrudes tem uma importância tão grande nesse setor cerâmico. É conhecida, acredito que no Brasil todo, por conta disso. E nós temos o problema das vicinais sem o asfalto. Falta um pouco de atenção política do governo do estado, falta um pouco de vontade política de se fazer, porque a Unesp faz os estudos, tem a vontade que melhore, a Aspacer quer que melhore, os ceramistas querem que melhore, mas é simplesmente a questão de verba ou falta um pouco da vontade política para que seja feito isso? Olha, Gabriel, na verdade, o asfalto dessas vicinais fica um valor muito alto, fica um valor elevado para se concretizar e minimizar os efeitos do particulado. O município ele não tem as verbas, as condições financeiras para asfaltar essa estrada no momento. E essa questão de poluição vem ganhando destaque um pouco mais forte nos últimos alguns anos atrás, devido à divulgação nas redes de televisões de grande divulgação nacional. Então começa-se a pensar com mais ênfase a necessidade de asfalto de alguns anos para cá. E como o valor de asfalto fica muito caro, fica muito alto, só cabe ao município a recorrer ao poder público, ao governo do estado ou ao governo federal, para que possa nos ajudar. A primeira entidade que nos deu um sinal verde da iniciativa de asfaltamento das vicinais foi o governo do estado, através do então governador Geraldo Alckmin junto à Aspacer. Então, assim, o município faz força, vem pleiteando junto aos deputados nos últimos anos, junto a governadores, que essa asfaltamento, essa demanda seja atendida o mais rápido possível. Estamos otimistas com a promessa do governador Dória de que essa estrada seja inclusa na questão de prova vicinais ainda esse ano. Então, assim, acredito que a questão política foge um pouco do alcance de nós munícipes, nós vereadores e prefeitura, devido ao alto valor que fica o asfalto. Então cabe a nós buscar esses recursos fora e cabe a nós a esperança no governador Dória que seja atendido ainda esse ano. Almir, qual é a sua opinião sobre esse tema? Gabriel, como eu já falei, existem algumas ações em que você pode só ajudar institucionalmente, seja a própria prefeitura, né, como a gente tem feito junto ao governo do estado. A gente sabe que esse é um problema, como o William falou, de uma verba alta, quer dizer, não é simples uma prefeitura ter orçamento para fazer isso, né? E a nós cabe dar esse apoio e prestar todo esse apoio junto com o prefeito, com os vereadores, para que realmente isso se efetive. Como eu falei para você, a gente já está há 10 anos nessa batalha, e eu sou um otimista por natureza, né? Eu imagino que dessa vez a coisa aconteça. Como eu falei, o governador Dória esteve na nossa sede, falamos especificamente com ele a respeito desse assunto,
e, posteriormente, o nosso diretor de Relações Institucionais, o Luiz Fernando, tem tido contato com o Marcos Penido, que é secretário de Infraestrutura e Meio Ambiente. Ele tem ratificado essa posição do governo, nessa intenção de realmente concretizar esse projeto a partir de junho, agora do final de junho, começo de julho. Então, a gente tem que aguardar na expectativa de que realmente agora a coisa aconteça, né? Eu gostaria de agradecer muito os quatro pela participação. Gostaria que, começando pelo Dr. Sebastião, depois sucessivamente, uma boa noite final para quem nos assiste, para quem nos acompanhou, e cada um dizendo o que espera dentro desse tema para o futuro. Eu me despeço de todos, reiterando a necessidade de ter mais um ator nessas mesas futuras, que são os nossos usineiros. Precisamos resolver um problema da nossa região, que é uma região com vocação mineira, não é verdade? E dizer que não tem, assim, vocês falaram sobre a CETESB, o que ela faz é medir a quantidade de material particulado no ar. Os seus aparelhos capturam, coletam as particulados abaixo de 30 micras, né, e dá em peso e diz, olha, e a partir de uma certa percentual, de uma certa quantidade, isso fica, não é adequado para respirar, não é adequado, pouco adequado, é grave, então ela até dá colorido essas coisas. E cabe, sim, às instituições de ensino, em parceria com as empresas, enfim, buscando recurso no Estado também, pesquisar quais são os componentes desse material que está tornando essa quantidade de material. O que é isso? Identificar e dizer se isso faz mal para a população. E isso atualmente nós estamos começando agora em passo e querendo acelerar esse processo, né? Então eu acho que o caminho é esse, com certeza é o caminho adequado, e é muito bem-vinda e necessária essa parceria, né, com a Aspacer, com o pessoal da cana-de-açúcar. Essa parceria ela é muito importante para que se resolva o problema da região. Doutora Meire. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer pelo convite em estar aqui e poder esclarecer para a população um pouco do trabalho que nós estamos desenvolvendo na Unesp, né? Mostrar que já tem aí bons anos que nós estamos também procurando uma solução para contribuir, porque é o papel da universidade também em atuar com a população. E nos colocando à disposição para qualquer dúvida que vocês tenham, e espero que tenha ficado claro os trabalhos que têm sido feitos, e assim que tivermos mais resultados, nós também gostaríamos de mostrar para a população o que foi feito e os resultados que obtivemos. Agradecer o convite formulado por vocês, pelo William, em nome do presidente do Conselho de Administração da Aspacer, Valmir Carnevale, a gente deixar sempre à disposição a nossa entidade, né, para que a gente possa esclarecer e informar sobre tudo o que a gente está fazendo, principalmente num tema tão delicado como é esse que nós abordamos hoje aqui. Estaremos sempre à disposição de vocês, e nosso muito obrigado por esse dia. Eu gostaria de agradecer à Unesp pela presença, ao Sebastião, Meire, ao Almir, agradecendo também à Aspacer pela participação. Eu também agradeço ao presidente da Câmara, o Antônio Carlos Cândido, o Gordinho, pela autorização, por abrir esse espaço para esse programa. Eu acredito que a intenção foi atingida, o objetivo foi atingido, que é informar a população mais detalhadamente a respeito dos trabalhos que têm sido desenvolvidos na cidade com relação à poluição do ar, no combate à poluição do ar, e também a questão de asfaltamento e tudo que envolve a questão da poeira, do material particulado no ar de Santa Gertrudes. Agradeço, Gabriel, desejando uma boa noite a todos. Ok, muito obrigado, William, Almir, doutora Meire, doutor Sebastião.
E obrigado também a você que esteve conosco até agora. Continue acompanhando as sessões ordinárias aqui da Câmara Municipal de Santa Gertrudes, que voltam a partir do dia 6 de agosto, e acompanhem também durante o recesso o programa especial da Câmara, aqui pela TV Clarão. Obrigado, muito boa noite.